Eles vão se reunir. Até hoje cedo, a informação que eu tive é que não havia ainda definido quando seria a conversa, né? Mas eles vão se reunir segundo o Flamengo, né? O Flamengo, os bastidores já conta com essa reunião, com algo que vai acontecer, é óbvio, né? Tá muito na cara, né? O cara sai de lá, ele tem alguns poucos dias de folga, sai da Inglaterra, atravessa o oceano e vai ao Rio de Janeiro. Agora, nessa correria toda, é evidente que é para ter uma conversa. Agora, essa conversa dificilmente será definitiva porque envolve ainda o Arsenal. E pelo que eu sei, o Arsenal ainda não conversou com a gente do jogador sobre o futuro. E como eu já expliquei ontem, que tem um novo diretor esportivo, o italiano Andrea Berti, que ao conversar com o empresário do jogador, dirá quais são os planos do Arsenal para o atleta. Me parece que isso pode significar assim, talvez o Jorginho já perceba que ficar no Arsenal, não que ele não vai ficar, mas talvez seja uma possibilidade menor. Talvez ele sinta isso, perceba isso, e aí resolve vir até o Rio para conversar com o Flamengo e entender melhor a proposta. E certas conversas tem que ser olho no olho, né? Às vezes o pessoal fala assim, o dirigente viajou, não sei o quê. Gente, isso é uma bobagem, né? O custo de uma viagem de um dirigente brasileiro até a Europa para conversar com um jogador técnico que vai contratar, ele é muito pequeno diante do montante envolvido na negociação. Passagem aérea, um almoço, jantar e um hotel. Um táxi lá para o cara ir do aeroporto até. Isso é pouco. É pouco dinheiro, é muito pouco dinheiro perto de uma negociação de milhões de euros, né, em geral. No caso específico do Jorginho, ele viria livre, né? Então um acerto é só com o jogador porque o contrato dele termina. Agora, para ele jogar no Mundial, aí vai envolver mais ainda um acordo com o Arsenal, porque o contrato dele vai até junho. E o Mundial começa em junho. Então teria que negociar com o Arsenal uma liberação ao final de maio. O último jogo da temporada para o Arsenal, no máximo, será 31 de maio, final da Liga dos Campeões. Caso elimine o Real Madrid, avance e chegue até a final. Tem que passar por umas duas fases, né? Agora quartas, semifinal e aí chegar na final. PSG ou Aston Villa na semifinal. Na sequência, se passar pelo Real Madrid. Então tem esse caminho. Passou pelo Real Madrid, passou pelo Paris Saint-Germain ou Aston Villa, ele vai jogar dia 31 de maio em Munique. Caso não chegue à final, ele vai jogar dias antes, termina a Premier League. Então, teria que negociar com o Arsenal a liberação antecipada para que ele possa firmar contrato com o Flamengo. E aí, tem aquela questão que eu já expliquei, que ele tem um bônus por conclusão contratual. Aí, claro que ele vai querer negociar com o Arsenal. Eu acho até que isso pode ser viável. Porque para o Arsenal não muda muita coisa, né? O cara fica preso ao clube em junho, se ele não vai jogar, né? Para cumprir aquele último mês que já é de férias. Ele pode, de repente, negociar uma situação que ele receba lá aquilo que está em contrato, saia de lá pela porta da frente, numa boa, ele tem boa relação com o clube, tudo indica, o técnico, o Arteta, gosta dele, e aí libera o jogador e o Flamengo pode contratá-lo. Eu acho que pode ser um passo importante. Fechar o negócio, acho que ainda não. Acho porque depende do Arsenal. A não ser que, sei lá, o cara tome a decisão e vou ficar e tal, mas difícil isso. Isso não acontece dessa maneira. Eu acho que ele vai poder amadurecer uma decisão e alinhavar os detalhes finais de um contrato que, pela última conversa que eles tiveram, faltavam ainda alguns acertos, né? Um cede um pouquinho aqui, outro ali, para chegar num acordo com relação à remuneração, forma de pagamento, essa coisa toda, cláusulas contratuais. Mas, certamente, a presença dele no Rio de Janeiro significa que deve haver um avanço significativo nesses próximos dias. Aí vejamos como vai ser. Só acho que para o Mundial tem esse obstáculo que tem que ser contornado. Mas é contornável, acho eu. O Arsenal não joga o torneio, então para o Arsenal não muda nada. E se ele de fato não for renovar, que diferença faz para o clube segurá-lo até junho ou não?